Bom dia! Começa agora mais uma edição de Negócios da Terra. Veja alguns destaques do programa de hoje. A alta no preço dos alimentos está comprometendo o orçamento familiar nesses tempos de pandemia. No mês de setembro, o Espírito Santo bateu mais uma vez o recorde histórico das exportações de café Conilon. O quadro Caminho do Campo destaca o cultivo de hortaliças no sistema de hidroponia. O feno é uma das melhores opções quando a alimentação do animal fica escassa. Assunto para nossa comentarista Renata Erler. Exótica e muito apreciada na gastronomia europeia, a alcachofra vem conquistando cada vez mais os brasileiros. A nossa culinária de hoje tem gosto de infância e casa da vovó, bolinhos de chuva. Seja bem-vindo, tá no ar o Negócios da Terra. Mais uma vez, uma excelente manhã para todos nós. Não é apenas a impressão de quem faz compras. Arroz, feijão, óleo, carne, os principais produtos do nosso dia a dia estão bem mais caros. O consumidor vem sentindo no bolso na hora de pagar a compra do supermercado. Enquanto a inflação oficial acumulada nos últimos 10 meses é de 2,31%, os preços dos alimentos e bebidas ficaram 9,75% mais caros. E o consumidor já sentiu o peso no bolso. Já realmente bem mais alto, a gente tem que se adaptar, tentar trocar algum produto por outro, né? E tentando enquadrar dentro do nosso orçamento, mas realmente está tudo muito caro mesmo. O óleo de soja subiu 22,34%, o arroz 18,48%, o tomate mais de 14% e o leite longa-vida 4,26%. E com os preços nas alturas, tem gente deixando de levar produtos para casa. Às vezes tomate caro eu não vou comprar, tá muito caro, né? R$9, aí não dá para comprar. Ver uma outra coisa e por aí vai. A gente vai tentando encaixar nos dias que dá para levar. Por outro lado, houve queda nos preços da cebola e da batata inglesa. Mesmo assim, comer em casa e fora também está mais caro. Os alimentos para consumo fora do domicílio tiveram alta de 0,5%. Tudo isso pesa e muito no bolso das famílias, principalmente as mais pobres. E quando os preços da economia sobem e o salário das pessoas não acompanham essa elevação, isso significa uma maior dificuldade para as pessoas conseguirem manter o padrão de vida, né? Então, para aquelas famílias que têm uma faixa de renda mais baixa e que o peso dos alimentos, daqueles produtos que se consomem do supermercado, é maior do que para aquelas famílias que têm uma faixa de renda mais elevada. Então, quando a gente olha para a inflação hoje e vê que os preços dos alimentos que a gente compra para preparar em casa teve uma alta de 4 vezes maior do que o índice geral, isso significa que essas famílias também têm tido um peso maior, justamente no momento em que estão passando por uma situação de renda mais baixa. Dólar alto, demanda internacional e também a disponibilidade de dinheiro através do auxílio emergencial fizeram com que o preço dos alimentos crescesse em todo o país. O principal elemento tem sido o dólar mesmo, que encarece às vezes não só aquele produto que você compra e que tem uma cotação no mercado internacional como arroz e soja, né? Que se a cotação do dólar sobe, então esse produto ele tende a ficar mais caro até domesticamente, porque a pessoa que vende ele toma esse preço por parâmetro. Agora, a gente percebe que o fato dos consumidores terem também uma maior disponibilidade de renda em razão de auxílio emergencial, isso também tem favorecido essa maior procura. Tanto é que o fato das pessoas estarem consumindo menos itens como vestuário, você vê que quando a gente compara preços de agora com o início do ano, os preços tiveram até uma queda. Então, de fato, existe essa pressão do lado da oferta, mas existe também essa pressão do lado da demanda. E atenção, produtores de uva do estado. Esta semana, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou que todo produtor deve fazer um cadastro informando a sua produção. O objetivo é ter um maior controle da qualidade do produto e evitar possíveis fraudes na elaboração de vinhos.
A partir do dia 3 de novembro, todos os viticultores e vitivinicultores do Brasil deverão se cadastrar no Sistema de Informação de Vinhos e Bebidas. O novo sistema será responsável em gerenciar os ramos de uva e vinhos de todo o país. Através dele, os produtores poderão enviar todas as informações sobre a produção. Além disso, o sistema permite a comprovação e análise desses dados por parte da fiscalização agropecuária. O sistema evita que possíveis fraudes na elaboração de vinhos aconteçam e o levantamento de novos dados vai permitir um controle mais eficiente para o setor. E para realizar o cadastro, os produtores devem entrar no módulo vitícola e apresentar alguns dados, como CPF, CNPJ, e-mail e endereço. Já o cadastro das propriedades e vinhedos, o tipo de exploração e área total explorada precisam ser apresentados. Os cadastros fazem parte da nova instrução normativa publicada esta semana pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A comercialização de uvas não cadastradas poderá gerar multa e até a interdição e cassação do registro de produtor. A instrução normativa entra em vigor no dia 3 de novembro. A partir daí, todos os viticultores e vitivinicultores do país devem se cadastrar em até 180 dias no módulo vitícola desse sistema. Em Colatina, uma cooperativa está se destacando na produção de polpas de fruta. Confira na reportagem. São milhares de frutas colhidas pelos produtores rurais que chegam diariamente no local de produção. Em um primeiro momento, elas são pré-selecionadas e, em seguida, colocadas em um tanque com água clorada. A partir daí, são direcionadas por uma esteira para outro recipiente, onde são novamente higienizadas. Toda a fruta que chega aqui na indústria, ela é produzida pelos cooperados da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Colatina. Essa fruta já chega pré-selecionada. Quando ela chega aqui na indústria, ela passa por um processo de sanitização, onde é colocada no primeiro tanque com água clorada. Depois ela é transportada para uma escova, que vai fazer a melhor higienização dessa fruta. Vai cair num segundo tanque com água. Depois vai passar por uma segunda esteira, chegando até a máquina de despolpar. Da máquina de despolpar, ela vai para um homogeneizador, para garantir que essa polpa fique o mais homogêneo possível. E na terceira e última etapa, ela é empacotada e depois segue para um túnel de congelamento. Francisley explica que esse trabalho cooperativista tem ajudado bastante as famílias dos produtores rurais da região e da CAF de Colatina. É um processo muito importante para o agricultor, porque muitas vezes o produtor não tinha mercado para essa fruta. E foi através da cooperativa que ele conseguiu agregar valor a essa produção, porque muitas vezes quando tinha mercado o produto tinha baixo custo, então ele conseguiu agregar valor na produção dele e com isso melhorou a renda dos agricultores. É um processo muito importante mesmo para as famílias envolvidas. O trabalho cooperativista de produção de polpas aqui na Cooperativa de Agricultura Familiar de Colatina chega a ser de 15 toneladas por mês. Mensalmente, esse número chega a 50 toneladas. A capacidade de produção diária da cooperativa é de aproximadamente 5 mil quilos. Entretanto, essa produção semanal varia, mas uma semana produtiva mesmo, dentro de uma safra, por exemplo, de manga ou de goiaba, a gente chega a produzir até mesmo aproximadamente 15 toneladas por semana, que dá mais ou menos aí umas 50 toneladas mês. O gestor diz ainda que em épocas de produção em larga escala, ou seja, quando a demanda é grande, é preciso contratar mais colaboradores. Aqui, em dias normais, a gente trabalha com 4 colaboradores, mas em época de safra a gente contrata colaboradores para poder ajudar no processo produtivo. Francisley fala também sobre o destino final dessas polpas. Bom, depois de todo esse processo de produção, saiu da propriedade do agricultor, chegou até aqui, transformou na polpa, essa polpa é colocada no mercado através dos nossos colaboradores, dos nossos representantes e distribuidores. E também os parceiros que são muito importantes nesse processo. Essa polpa ela tem 2 destinos. Ela vai para a alimentação escolar, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do PNAE, e vai para o mercado convencional, que são para as redes de supermercado. Em condições normais, são comercializados por ano mais ou menos 150 toneladas de polpa para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e mais ou menos umas 50 toneladas para supermercados e para o mercado convencional, né? Quais
Quais as oportunidades e os desafios do agro brasileiro e capixaba para os próximos anos pós-pandemia? O Rodrigo Schroeder conversou com o engenheiro agrônomo Enio Bergoli, que fez um balanço e analisou esse cenário para a gente. Bom dia, Rodrigo. É isso mesmo, Álvaro, todo mundo que assiste Negócios da Terra aqui comigo, o Enio Bergoli, ele que é engenheiro agrônomo do INCAPER, vai falar para a gente, fazer um balanço aí, como é que ele analisa até agora, né, o agronegócio. Quais números, a gente ainda está na pandemia, né, mas quais números que o agronegócio brasileiro já apresenta até agora, Enio? Olha, o agronegócio, dentre todos os segmentos econômicos, é o setor que está avançando durante a pandemia. Se a gente pegar 3 grandes indicadores, né? Indicador, por exemplo, de valor bruto da produção agropecuária, que é aquele valor que é o faturamento dentro das propriedades rurais, né? Isso medido, um dado recentemente agora, publicado em outubro, deve crescer esse ano 15,3%, ou seja, mesmo no período de pandemia, o valor bruto da produção, né, o valor das produções agrícolas, né, incluindo a agricultura e a agropecuária, esse valor vai crescer 15%. Se nós pegarmos um outro indicador, o indicador do PIB do agronegócio, envolvendo não somente a produção, né, mas a agroindustrialização, os agroserviços, que são os serviços associados à produção da agricultura, ou seja, numa ideia de conjunto, de cadeia de valor, dados também medidos recentemente de janeiro a julho, né, indicam que o PIB do agronegócio vai crescer 6,75% ao ano, em contraponto ao PIB global do país, que deve ter um decréscimo, ou seja, uma retração de 5% ou mais por cento, ou seja, só teremos uma queda no PIB do país como um todo, incluindo todos os segmentos da economia, de 5,5%, porque o agro vai crescer, né, muito acima, ou seja, senão seria ainda pior a questão econômica. E as exportações do agronegócio, ou seja, as exportações brasileiras de janeiro a setembro atingiram 78 bilhões de dólares nesse período, ou seja, um recorde histórico também. E mais do que isso, vamos chegar até o final do ano com exportações do agronegócio pelo Brasil, né, numa cifra acima de 100 bilhões de dólares. Como o setor importa muito pouco, cerca de uns 20 bilhões de dólares por ano, o agronegócio vai gerar um superávit na balança comercial de 80 bilhões de dólares. Portanto, mesmo durante a pandemia, o setor da agricultura e seus negócios associados terá um dinamismo crescente. Sobre essa questão, né, desse aumento da demanda, dessa oferta no exterior, a gente vê, como você disse, né, essa tendência a estabilizar em algum momento. Isso é uma forma do mercado brasileiro ganhar mercado, né, vamos dizer assim, né? Durante a pandemia isso oportunizou que a carne brasileira, que os produtos agrícolas brasileiros chegassem aonde os produtores já queriam. E essa é uma das oportunidades para o agro brasileiro? O agro brasileiro é muito importante para a alimentação mundial. Para se ter uma ideia, os produtos do agronegócio brasileiro, inserindo nessa esteira também o Espírito Santo, são suficientes para alimentar o Brasil, as 210 milhões de pessoas que habitam o nosso país, e ainda os produtos do nosso agro chegam em 150 países e alimentando, digamos assim, mais 1 bilhão de pessoas em 150 países. Portanto, o Brasil, né, é muito importante para a segurança alimentar do mundo. Nesse período de pandemia, obviamente, houve uma corrida, né, por quem produz alimentos. E nós abrimos alguns mercados, porque o Brasil tem qualidade, tem produtividade, tem preço. Obviamente também, devido à crise como um todo, né, nós tivemos essa questão da valorização do dólar, isso favoreceu também as exportações, ou seja, foi um momento, né, para a maioria dos segmentos do agronegócio, um bom momento durante a pandemia. Agora, a gente tem que imaginar que isso é momentâneo, depois volta a se acomodar, ou seja, os outros países também vão retomando o seu lugar, mas o que importa é que o Brasil vai continuar sendo, né, pós-pandemia, né, o grande player da oferta mundial de alimentos. A gente tem aí, quais os principais desafios, então, para esse crescimento, né? Como aproveitar essas oportunidades? Nós temos uma oportunidade, ou seja, o agronegócio brasileiro tem uma oportunidade muito interessante para os próximos 10 anos. Daqui a 10 anos nós teremos 600 milhões de pessoas a mais no planeta. Hoje tem 7,7 bilhões de pessoas e vamos ter cerca de 8 bilhões e 300 milhões de pessoas em 2030, que é um pulo daquilo lá. Então essas 600 mil bocas a mais, que isso representa mais ou menos 3 países, não é, com a população do Brasil, aliado a um crescimento econômico
do pós-pandemia, ou seja, as economias vão se recuperar, vai gerar uma oportunidade e uma demanda maior por alimentos. Ou seja, a demanda mundial por alimentos vai crescer 20% nos próximos 10 anos. Com isso, né, foi feito um estudo pela OCDE, que é uma organização que reúne os 30 países mais desenvolvidos do mundo, fez um estudo e chegou à conclusão que 44% dessa ampliação da demanda para os próximos 10 anos vai ter que ser suportada, vai ter que ser oferecida pelo Brasil. Portanto, essa é uma oportunidade para o Brasil como um todo, setor de grãos, setor de carnes, né? Setor de especiarias, que aqui o Espírito Santo é muito importante e relevante, em pimenta do reino, pimenta rosa, enfim, nós teremos oportunidades, né? O Brasil e o Espírito Santo para os próximos 10 anos, porque vai ampliar a demanda por alimentos e nós já estamos assentados, digamos assim, no mercado internacional. Aqui no Espírito Santo, né? O Espírito Santo é um grande exportador de cafés, por exemplo, um grande exportador de mamão, maior do Brasil, também exportador das especiarias, pimenta, gengibre, pimenta rosa, até macadâmia estamos exportando, enfim, são muitos produtos, né? Carne bovina está num bom momento, a carne de frango. Por enquanto, os preços internacionais estão baixos, mas o Espírito Santo também tem condições de oferta no mercado internacional, portanto, nós teremos oportunidades também nesse pós-pandemia. O Espírito Santo, então, está bem colocado também nessa demanda que o Brasil vai precisar atender aí no futuro. Sim, tanto para o mercado externo, que são essas culturas que eu falei, cafés, pimenta do reino, mamão, macadâmia, carnes, né, como um todo, quanto produtos também mais tipicamente no mercado interno, que o Brasil é um gigante em si. Nós temos 210 milhões de pessoas aqui no Brasil, né? E o Espírito Santo é um grande ofertador, ou seja, nós produzimos muito. O Espírito Santo, a grande parte de sua produção vai para outros estados do Brasil ou vai para o exterior. Então, para o mercado interno, o Espírito Santo vai continuar sendo um grande ofertador, por exemplo, de ovos, né, em que o Espírito Santo é um dos grandes produtores do Brasil, né, tanto ovos de galinha, é o maior produtor, inclusive, de ovos de codorna, né, vai continuar também no mercado interno uma parcela da pimenta do reino, né, uma parcela bem significativa dos cafés consumidos no Brasil, que o Brasil é o maior consumidor também de cafés do mundo, além de ser o maior produtor e o maior exportador. Então, vamos continuar também o Espírito Santo ofertando e ganhando o mercado nacional, tendo em vista que o mercado brasileiro é um mercado muito interessante para os nossos produtos. Queria muito agradecer as suas entrevistas, suas informações aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar estamos às ordens. Obrigado mais uma vez, Enio. Então é isso, Álvaro. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Rodrigo. A seguir aqui no Negócios da Terra, você vai ver que o Espírito Santo bateu mais uma vez o recorde histórico das exportações de café Conilon. E ainda, exótica e muito apreciada na gastronomia europeia, a alcachofra vem conquistando cada vez mais os brasileiros. A gente volta já. No mês de setembro, o Espírito Santo bateu mais uma vez o recorde histórico nas exportações de café Conilon. Segundo o Centro de Comércio de Café, foram embarcadas quase 668 mil sacas de 60 quilos do principal produto agrícola capixaba. Sobre esse assunto, eu converso agora com Márcio Cândido Ferreira, que é presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória. Esse recorde do Espírito Santo acontece no mesmo mês em que o Brasil registrou o maior volume exportado de cafés. Como que vocês recebem esse resultado? O que vocês estão atribuindo ele? Márcio, bom dia para você. Bom dia, bom domingo e boa semana seguinte para todos. A exportação de Conilon, o recorde, já era uma expectativa em função da alta, principalmente do dólar, da boa safra que nós tivemos, do fato do Conilon, o Brasil está mais competitivo do que o maior concorrente, que é o Vietnã, e a demanda acentuada, apesar do Covid, da pandemia, a demanda muito acentuada para café, principalmente para Conilon, que vai em todos os blends, praticamente 100% no solúvel, que aumentou bastante o consumo na pandemia, também em todo as grandes marcas de torrada e moído, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, isso vem corroborando bastante para os aumentos de exportações de Conilon. Quanto ao Brasil, pelo mesmo fato também da moeda, e o advento também de que as bolsas, apesar da alta do dólar, em dólar, os preços do café ao longo do ano subiram. Então, isso contribuiu para um preço em reais muito interessante, tanto no arábica, fino,
quanto no Arábica Rio e principalmente no Conilon, que deu uma pancada substancial aí, favorecendo muitos produtores. Pois é, Márcio, quais são hoje os principais destinos do Conilon capixaba? O Conilon tem como destino hoje a Bélgica, porque é café que está sendo entregue como commodity na Bolsa. Também o destino México, onde há uma fábrica de solúvel que processa um volume muito grande. Também destino Estados Unidos. E aí você tem também outros destinos interessantes aí, alguns países da Europa. E num conjunto surpreendente, principalmente a Bélgica, e como eu disse, em função da competitividade em café que está sendo entregue para a Bolsa no Porto de Antuérpia. O cenário internacional está favorável para que a gente consiga resultados ainda maiores? E as previsões climáticas para a próxima safra estão favoráveis também para os cafeicultores? Como é que vocês estão avaliando? A perspectiva para a próxima safra deve ser uma safra recorde de Conilon, recorde da história, possivelmente, principalmente depois dessas chuvas que caíram agora recentemente, nesses últimos dias, e a continuar esse tempo favorável até a próxima colheita. O Conilon, nós estamos no ano off, então a safra foi muito boa, não é o ano on, não é o ano principal, então a expectativa é de uma safra ainda melhor, superando inclusive essa recente e talvez a de 2019. E as perspectivas são muito boas, porque a economia está mostrando uma insegurança que faz com que os especuladores fujam de risco e vão muito para a moeda, para o dólar, o que fortalece o dólar em relação à moeda de países emergentes, principalmente o real, que foi o que mais se depreciou ao longo do tempo. Então, ainda que o real venha apreciar, ou seja, ganhar um valor um pouco em relação ao dólar, os patamares alcançados são muito bons. E isso provavelmente vai continuar convergindo em preços em reais muito bom para o Conilon. Assim, nós estamos esperando uma safra futura muito boa e, queira Deus, também bem remunerada para os produtores. Já tivemos, essa semana, Conilon negociado para a safra futura, um volume até razoável, diria substancial, em patamar de R$ 410, R$ 415 reais, até entre R$ 400 e R$ 415 reais, o que já é acima dos preços atuais, que está em torno de R$ 400 reais. Então, é um dado interessante. Esse preço é preço bruto, mas para o produtor representa alguma coisa na ordem líquido de R$ 400 reais, 390 para a safra futura. Se nós pensarmos que há um ano atrás o preço do Conilon era 280, 300, nós estamos falando de ter um preço melhor, como estamos tendo hoje, da ordem de 30% a 35%, que pode, talvez não permanecer no mesmo patamar, mas ainda que ele venha descer um pouco, talvez para uns 360, 370, que ainda seria um preço muito bom. Mas, enfim, o quadro é bastante positivo. Pois é, Márcio, o Conilon, historicamente, enfrenta uma certa resistência no mercado consumidor. Esse cenário ele tem mudado? Fato é que isso mudou tanto que o desenvolvimento tecnológico e na cafeicultura, principalmente no Brasil e no Espírito Santo, no Conilon, ela favoreceu muito a melhoria da bebida, a qualidade do café num todo, em termos de peneira, bebida, umidade, e isso vem propiciando, primeiro, que o Conilon possa ser mais incrementado nas ligas de café torrado e moído, sem detrimento de qualidade, e em segundo plano, não menos importante, segundo plano em termos de volume, o Conilon, enquanto café especial, servido em cafés especiais ou mesmo especial só de Conilon, já é uma realidade. Então, há muito ainda que se desenvolver, mas o Conilon ele tem uma trajetória muito interessante, com potencial de grande possibilidade de aumento de consumo, e há que se requerer do produtor mais e mais produção, obviamente, para isso há necessidade de preços justos. Então, na contramão do resultado do Conilon, como eu disse há pouco, né, o Arábica está em queda nas exportações. Por que isso está acontecendo, Márcio? Você tem dois fatores aí. O Arábica bebida,
arábica fino, esse não, esse está se mantendo também com volume interessante, embarcando bastante café e também com preços bem satisfatórios. Nós chegamos a ter, por exemplo, em cereja do Espírito Santo, negociado recentemente a R$700, hoje está R$600. Eu falo café, cereja para entrega, inclusive, na bolsa. Quando você vai para cerejas especiais, padrão já de cafés de blends, aí já é um outro patamar de preço. Agora, o Arábica Bebida Rio, o que acontece é o seguinte, ele não vem tendo aumento de demanda lá fora, porque ele tem uma característica peculiar que se limita a consumo, principalmente em mercados específicos, como o mercado mediterrâneo, América do Sul, comunidade hispânica nos Estados Unidos. Então, os que mais consomem esses cafés. E alguns desses países sofrem muito mais durante a pandemia, e como ele é um café que ele não vai no blend, ele só é bebido naturalmente para aqueles que gostam do café de bebida Rio, então esse produto ele realmente não alcançou a benesse dos cafés Conilon e do Arábica Fino, e com isso os descontos desses cafés quanto commodity contra a Bolsa de Nova York, Arábica, eles aumentaram, os descontos ampliaram. Mesmo o café fino teve desconto ampliado, mas como a alta do dólar e a alta do real, do café da Bolsa foi muito forte, ainda com desconto largo, o preço do café fino ficou muito bom. O Conilon não, ele teve preço alto em função do dólar, em função da Bolsa, e o diferencial que a gente chama de desconto contra a Bolsa do Conilon, em alguns momentos, na verdade, ele diminuiu. Então, ele favoreceu ainda mais o preço do Conilon pela incompetitividade do Vietnã. O Café Rio foi o único que teve o diferencial mais largo, e aí, embora largo, ele não aumenta o consumo, porque ele não vai em blend. Então, ele é um pouco inelástico. Bom, esses resultados que nós falamos até agora são referentes ao mês de setembro. Portanto, a gente ainda tem os resultados do último trimestre e a consolidação anual. Qual que é a expectativa para esse resto de ano? Como vocês já estão começando a avaliar o cenário de 2020? Expectativas muito boas de exportações agora nesse último trimestre. Acredito que talvez nós não venhamos a registrar novos recordes, mas estamos extremamente satisfeitos porque nós tínhamos um recorde que já vinha há quase 20 anos, que foi superado em 2019 e depois superado 2 vezes em julho e agora em setembro de 2020. Então, você bater um recorde de quase 20 anos 2 vezes seguidas numa safra é muito bom. Para esse trimestre, nós vamos trabalhar aí com alguma possibilidade, eu diria, sendo conservador, de em torno de 400, talvez 500 mil sacas de Conilon mês. 400 seria já um número muito bom, 500 melhor ainda, mas fato é que o ano será ano de recorde de exportação de Conilon da história e a gente espera, queira Deus, bater um novo recorde na próxima safra. Márcio Cândido Ferreira, que é presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória, muito obrigado pela entrevista, um bom dia. Álvaro, para você também, tudo de bom. Um abraço aí para os nossos telespectadores. E por falar em café, está na hora de saber como ficaram os preços no mercado essa semana. Exótica e muito apreciada na gastronomia europeia, a alcachofra vem conquistando cada vez mais os brasileiros. Tanto que já tem produtor trabalhando com a flor no interior paulista, em Santo Antônio do Pinhal. E a cidade tem até um festival para celebrar a temporada de colheita, que acontece apenas uma vez por ano. Com a primavera, uma iguaria retorna à mesa, a alcachofra. A flor, apreciada desde os tempos da Cleópatra, é muito consumida no Brasil. A alcachofra é saborosa e lembra um outro vegetal também muito apreciado. Ela lembra muito entre palmito e aspargo. Para quem nunca comeu alcachofra, eu coloco essa referência. Na Serra da Mantiqueira, a flor se desenvolve muito bem. A colheita acontece entre os meses de agosto e novembro.
A produtora rural fica de olho no tempo certo para fazer a retirada. Ela não pode estar muito aberta, mas também não pode estar muito fechadinha. Na verdade, fechadinha até não tem problema, porque você vai comer bem mais tenra, né? É como se fosse dizer assim, comer um broto, né? Mas se ela passa do ponto que ela fica muito aberta, ela fica muito fibrosa. Então você não tem o aproveitamento total dela. E olha só que curioso, o caule também é comestível, né, Marta? Isso. Eu posso provar? Pode. Ó, tá vendo? Eu cortei aqui, porque geralmente quando se prepara um prato, você corta o cabo e isso aqui é que vai ser o prato principal. Tá, a flor, né? É, a flor. E aí, você vai fazer o quê? Com o caule. Você vai aproveitar esse miolinho aqui, ó. Essa partezinha mais amarela. Isso, quer ver? Eu vou cortar que ele vai aparecer melhor, ó. Porque ele oxida, por isso que ele fica escuro daquele jeito. É essa parte que você vai comer. Então, você vai fazer isso aqui. Descasca. Descasca. Geralmente se usa esse miolinho, esse talinho, para fazer risoto ou os italianos às vezes comem cru na salada. A versatilidade é a principal característica da alcachofra. A beleza da planta também chama a atenção. Quando ela está passada, você vai ver que ela vai estar mais assim aberta. Ela vai estar meio que como se fosse abrindo as pétalas de uma flor, né? E aqui dentro tem um monte de espinhozinho. E esses espinhozinhos eles vão abrir, que daí são as flores, que tem uma cor púrpura muito bonita. Para a primeira colheita, pode levar de 6 até 8 meses depois do plantio das mudas. Em condições de temperatura adequadas, a planta produz a alcachofra uma vez por ano. Por isso, os pratos são bastante apreciados. Esse restaurante, em Santo Antônio do Pinhal, atrai turistas de toda a região e até de outros estados, que sobem a serra só para participar do Festival da Alcachofra, que acontece até o início de novembro. O meinho da alcachofra ele tem uns fiozinhos que eles não são agradáveis ao consumo. Então eu tiro, ele é muito fácil de tirar, eu tiro com a mão. E aí eu tenho o buraco dela, que é o coração dela, para rechear. E eu faço também pratos quentes, eu recheio com macarrão, eu recheio com risoto. E eu faço os molhos das carnes, do peixe, é super versátil. Uma das entradas é a alcachofra ao vinagrete. O preparo é simples, dá para fazer em casa. Só é preciso ficar atento ao tempo de cozimento da flor. O cozimento dela é muito rápido, é uma flor, as pessoas não podem esquecer. E como uma flor, ela é delicada. Então tem que colocar na panela de pressão, apitou, desliga e está pronta a alcachofra. O vinagrete é o vinagrete normal que a gente faz em casa, mas eu coloco uma pitada de frutas vermelhas neste vinagrete. Além disso, eu coloco outras flores comestíveis para comer, porque agora é época das flores e por que não comê-las? Então a gente tem flor no nosso quintal, vamos aproveitar. Hora do intervalo e na volta tem o quadro Caminho do Campo. Hoje nós vamos falar sobre hidroponia, uma técnica de cultivar as plantas sem o solo. É um instante só. E nós vamos agora para o norte do estado. Hoje o quadro Caminho do Campo destaca a hidroponia, uma técnica de cultivar as plantas sem o solo. Uma sensação muito boa é ver essa estufa assim, verdinha. Foi o que sentiu este empresário há alguns anos quando descobriu a hidroponia. Um sistema onde as plantas não utilizam o solo para se desenvolverem. Elas são alimentadas por uma solução nutritiva balanceada, que contém água e todos os nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. Eu decidi, há mais de 18 anos atrás, pode ver uma reportagem de produção de alimentos em outros futuros, outros planetas, né? E aí foi que me interessei pela hidroponia e comecei a estudar, pegar informação. Pois é, aqui nós utilizamos a espuma fenólica, né? Que é própria para
para receber a semente. Nós usamos aqui a semeadeira, né? Que ela semeia 345 sementes de vez. Já coloquei aqui a espuma, né? Agora eu vou espalhar a semente. É um processo bem simples, ó. Cada furo da semeadeira recebe uma semente. Faço uma leve pressão com esse pente, né? É isso. Feita a pressão, já fura a semente e já introduz ela na espuma. Agora daqui ela vai ser umedecida e vai esperar 3 dias para germinar. Aí depois já vai para a maternidade, onde ele vai receber já o primeiro fluxo de nutrientes. Atualmente, a alface é a hortaliça mais utilizada nesta técnica. Porém, diversos alimentos podem ser produzidos através dela, como é o caso do coentro. Ambiente controlado, com menos interferência do meio externo, economia e rapidez. Esses são apenas alguns benefícios da hidroponia. Em torno de 45, 50 dias, do plantio até a colheita. Nós percebemos que não há desperdício de água. E como que isso é feito? Pois é, essa água ela é totalmente retornável, né? A bomba, elas são automáticas, né? Elas ligam, irriga e a água toda é retornada para o reservatório. Então ela é 100% reaproveitável. Porque a gente usa uma solução balanceada, com os nutrientes todos balanceados, né? Então vai na quantidade certa dos nutrientes para a planta, né? Seu Carlos garante que o produto que chega à mesa do consumidor é de qualidade. Nós fazemos a colheita, né? Retiramos algumas folhas amareladas na base, né? Ensacolamos e condicionamos aqui nesse ponto que chega no supermercado, né? Protegido. A qualidade, a higiene, né? E sem respingo de terra, de nenhuma contaminação, né? O feno é uma das melhores opções quando a alimentação do animal fica escassa, principalmente no período de inverno, em que os pastos ficam bem precários. Mas produzir feno tem suas dificuldades também. É o que você vai ver agora na reportagem de Francine Padilha. O pasto seco, com a grama rala e amarelada, está longe de garantir nutrientes para o gado. Nessa época do ano, com a escassez da chuva, o cenário não tem como ser diferente. Mas aqui o estoque de alimento está garantido. É na própria fazenda, em Caçapava, que Paulo produz o feno. Entre os meses de março e junho, o trabalho no pasto não para. Quando a grama atinge 40 centímetros de altura, é hora de cortar. No próprio terreno, acontece o processo de secagem. E a máquina se encarrega de fazer os fardos que seguem para o galpão. Em média, a fazenda produz 15 mil fardos como esses, que são suficientes para garantir a alimentação para a criação por aproximadamente 5 meses, que é o período de seca. Como é que começa esse processo? Na realidade, foi a escolha de uma gramínea, né, especial, que é a Tifton 85. É uma grama que tem os nutrientes com alto teor de proteínas. Ela chega a 20% e com isso a gente formou as pastagens, fez as pastagens rotacionadas, que durante o verão ela se mantém verde e suple os animais que estão a campo. E nesse período de março até junho a gente faz o feno,
que a gente corta, desidrata, mais ou menos em torno de 85%, e empacota eles para guardar, para ficar até mais ou menos setembro, tratando desses animais. Agora, esse processo de secagem, ele leva quanto tempo? Normalmente, num sol desse, 2 dias, 48 horas, mais ou menos, ele já está desidratado. Porque precisa estar realmente bem seco para poder estocar. Isso, ele não pode ter um índice alto de umidade, ele no máximo 15% só que se mantém nele, para poder guardar ele num ambiente bem arejado. E isso aqui é o suficiente, por exemplo, para alimentar os cavalos da fazenda, né? Só esse feno já é o suficiente? Ou já precisa? Seria suficiente. Na realidade, se o animal trabalha muito, se ele é de competição, ele precisa de mais energia, mais proteína, a gente supre ele com rações que tem no mercado aí. Depois desse processo de desidratação do feno, antes de alimentar o gado, eles fazem uma outra mistura que é para garantir mais energia para o gado, né, Paulo? A gente está vendo aqui o feno e ali do lado tem uma silagem, né? O que é essa silagem? Explica pra gente. Na realidade, a gente dá energia, proteína para o gado e uma suplementação de sal proteinado. O feno nada mais é que é para melhorar essa digestibilidade. A gente vem passando agora por um momento de seca que faz muito tempo que não passa, e todo ano a gente faz esse preparado. A gente mistura o feno com o silagem, mais o proteinado, e dá essa suplementação para o gado na seca. Agora, o que é essa silagem que o Roger está misturando um pouquinho, né, de silagem com o feno? O que é essa silagem? Ela é uma silagem produzida aqui na fazenda, onde nada mais é do que o milho inteiro. Ele é triturado e guardado num silo. Desse silo a gente mistura mais ou menos sempre a mesma quantidade de feno. É claro que o feno é mais leve com a silagem e passa para a alimentação do gado todo dia isso. Ainda para falar sobre esse assunto que a gente acabou de ver na reportagem, está aqui conosco a nossa comentarista de pecuária, Renata Erler. Bom dia, Renata. Bom dia, Álvaro, tudo bem? Bom dia a todos, bom domingo. Renata, a gente viu ali na reportagem, né, que o produtor fala muito em escolher a gramínea que vai servir como feno, né? Esse acho que é um fator primordial, né? Isso. Na verdade, o feno, o processo de fenação é a forragem sem a água, né? Você reduz a quantidade de água para aumentar o período que você consegue guardar esse alimento. E existe uma concentração de nutriente ali. Então, a escolha da gramínea, ela é relacionada ao volume de folha que essa gramínea tem capacidade de produzir e a concentração de nutriente. Por exemplo, quando você olha as várias variedades, algumas têm bem mais proteína do que outras, né? Então ele fala do Tifton. O Tifton, por exemplo, tem mais proteína do que uma braquiária, em torno de 20% de proteína bruta, enquanto uma braquiária entrega 14%, 16%. E no processo de fenação, existe você retira a água, concentra nutriente, mas no início do processo a planta ainda segue respirando, então ela tem uma perda de parte desses nutrientes. Então, para eu fazer o processo com qualquer variedade, pode ser que eu esteja trabalhando com uma forragem que no final vai me entregar uma quantidade reduzida de nutriente. Então, a gente sempre escolhe uma variedade que tenha uma concentração maior para eu estar entregando mais nutriente para esse animal no final do processo, né? Quando o feno está pronto. A gente viu ali que o produtor usa uma máquina bem complexa, né? Que já produz até os fardos de feno, mas quais são os cuidados que o produtor, em geral, tem que ter na hora dessa fabricação, né, do feno? Então, o maquinário ele é fundamental para você ter um bom feno. E existem alguns pontos que a gente tem que prestar atenção na propriedade, que é o tempo mesmo, né? Se o dia estiver chuvoso, não é possível fazer o corte, porque o processo de secagem acontece a campo. Então ele faz o corte, faz as leiras que a gente chama, aquela máquina que ele passa revolvendo a leira, ela joga um ar dentro, né, no meio da forragem para acelerar a secagem.
Então ele faz esse processo de secagem. Se o tempo estiver ruim, tiver um dia nublado, ele vai gastar mais tempo para fazer essa secagem. Então ele só pode cortar naquele dia a quantidade que ele vai conseguir recolher desse feno no final do dia. Porque se chover ou se pegar sereno, ele vai acabar perdendo esse processo, né? E em dias de sol, a gente também tem que acompanhar esse processo. Então, é a máquina para cortar, é a máquina para enleirar e a máquina para fazer a secagem, depois ainda a máquina para fazer o fardo, que pode ser esse fardo quadrado, igual mostrou na reportagem, como pode ser também um fardo arredondado, que aí eles fazem até fardos maiores para trabalhar, às vezes, em propriedades maiores. E considerando esse processo de secagem que a gente tem que tomar muito cuidado para evitar perda de nutriente e para evitar perda de folha, porque se eu passo do ponto, eu acabo perdendo folha porque ela solta e eu fico com bastante talo. E esse talo diminui a qualidade do meu feno. Então, por isso que a gente tem que observar bastante assim, a questão do clima, do dia, se vai estar com um clima propício para fazer o processo, o maquinário, para eu conseguir, né, conservar a quantidade de folha. E uma observação que ele tem que ter antes é a idade de corte, né, a altura de corte. E isso muda com cada variedade. Mas assim, varia de 35 a 45 dias é o período ideal para ele estar fazendo esse corte, porque no feno a gente sempre busca uma relação de mais folha do que caule. Quanto mais folha, mais qualidade. Quanto mais caule, menor a qualidade. Agora, em relação à nutrição do animal que está sendo alimentado com feno, que cuidados têm que ser levados em consideração pelo pecuarista? Então, depende da categoria que ele vai tratar, né? Ele pode trabalhar esse feno picado, ele tira do fardo, passa numa picadeira e mistura na dieta se for gado confinado. Se for um gado que está a pasto, ele não tem necessidade de picar esse feno. Ele só abre o fardo com a mão mesmo e o animal vai pegar o feno todo e vai consumir. Renata, obrigado pela participação aqui no Negócio da Terra. Até domingo que vem. Álvaro, eu que agradeço a todos que acompanharam. Um bom domingo, grande abraço a todos. Hora do intervalo. No próximo bloco, nós vamos ensinar a fazer uma receita de bolinhos de chuva. É um instante só. Negócios da Terra volta já. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre o processo de produção de orquídeas. Quem tem em casa sabe que a flor requer muita paciência e dedicação, mas você sabia que em muitos casos a fecundação da planta é feita manualmente? Pois é, confira os detalhes agora na reportagem. Este é o orquidário do seu Fernando. Ele trabalhava em uma indústria de fios e desde 2001 pegou gosto pelas flores e depois da aposentadoria se dedica exclusivamente a cuidá-las. Faço porque gosto e uma segunda fonte de renda. São cerca de 12 horas diárias de dedicação às mais de 100 mil mudas de orquídea. O processo, que na natureza é feito pelos insetos, aqui precisa de trabalho. Para a fecundação, seu Fernando utiliza um palito e muita delicadeza. Então, retira o pólen, que é a parte masculina, e leva até o ovário, a parte feminina da planta. Aqui foi feita a polinização faz 3 dias, né? Ela está, a polícia está mostrando. Forma a cápsula, leva 9 meses para tempo de maturação, onde é colhida e levado para o laboratório. É semeado em frasco. Após 9 meses, entre 9 meses e 1 ano e meio, é retirado. Vai para o coletivo. O coletivo fica aproximadamente um ano, depois para o individual. E o futuro? Muitos colecionadores da planta não esperam ela florescer para comprá-la e adquirem desde o frasco. Para inventar novas tonalidades, durante a fecundação são escolhidas plantas diferentes e são tão bonitas que são comercializadas em todo o Brasil. Esse quitute dispensa apresentações. Presente nas nossas infâncias, o doce é preparado rapidamente e leva poucos ingredientes. O Samuel de Fraga te ensina agora a fazer bolinho de chuva. Olá!
lá, a nossa receita de hoje é uma receita que todo mundo conhece, mas você, quando experimenta, você se lembra da época de infância. Eu tô falando do bolinho de chuva. Só que não é qualquer bolinho de chuva, não. Um bolinho de chuva preparado pela Riva Pacheco, ela que é chefe de cozinha e manda muito bem, vai ensinar pra gente. É uma receitinha fácil? Muito fácil, receita para fazer com a criança na cozinha. Opa! É para ensinar a criança a fazer também. Remete aos tempos de infância. Com certeza, é muito bom. Sequinho, sabe, aquele com açúcar e canela. Aí podemos fazer uma variação com banana, acrescentar frutas, fica bom. Opa, então olha só, prepare papel e caneta e anote aí os ingredientes. E você vai precisar de, 3 ovos, 1 colher de café de baunilha, 1 colher de café rasa de fermento em pó, 7 colheres de sopa de trigo, 3 colheres de leite, banana nanica, 4 colheres de açúcar e uma mistura de açúcar com canela para polvilhar. Vamos ao preparo? Em um recipiente, coloque os 3 ovos e bata até dar consistência e bem clarinha. Isso que ajuda a ficar uma massa mais aerada, evita o cheiro de ovo que a pessoa às vezes tem, que às vezes a pessoa não tem a baunilha para colocar. Não é necessariamente importante colocar baunilha, não. Eu uso porque, além de saborizar, inibe também. Às vezes você come um bolo, alguma coisa, você fala assim, tá com cheiro de ovo. Né? Mas o bater bem batido aqui, ajuda. Com os ovos no ponto, acrescente a baunilha e bata novamente. Depois, acrescente pouco a pouco o açúcar, depois o trigo, também de pouco a pouco. Depois acrescente o leite e em seguida acrescente o fermento em pó. Só 1 colherinha de café, hein? Bem pouco. Por quê? Porque ele puxa gordura, ele faz aquele ar de encharcado num bolinho. Então esse é o segredo pro bolinho não ficar encharcado? E pouco leite também, observou? Depois, a banana nanica. É bom que ela seja amassada só na hora de acrescentar a massa. Só na hora, porque ela tende a oxidar. Aí ela fica pretinha. Aí vai escurecer o bolinho. Não que estrague, gente. Não estraga. É mais estético, né? É mais estético. Bom, depois de amassada, acrescente a banana à massa delicadamente. A massa vai ficar um pouco mais molinha por causa da água da banana, mas isso é natural. Atenção que é importante acrescentar uma pitadinha de sal na massa. E a massa tá pronta para fritar, hein? Com 1 colher, você tira a medida certa do seu bolinho. Só um pouquinho. Não adianta ter pressa. Vou fazer muito, vou botar logo um bolão, ele vai ficar cru. Entendeu? E outra coisa, aquela panelinha mais velhinha, aquela que é a melhor. Pra fritar. E olha como tomam forma. E na panela a gente já vê a leveza que ficou a massa. O tradicional, sem a banana, ele fica mais firme. Olha que perfeito, que lindo. Tá vendo? Quando a gente coloca uma fruta, quando acrescenta algum outro ingrediente que tenha líquido nele, né? Por isso que eu falei que poderia se acrescentar 1 colherzinha de sopa de trigo no que acrescentou a banana, para ficar uma massa mais firme. Se a pessoa quiser, eu não me importo. Mas por uma questão, esse é o comum, ó. Nossa, gente, perfeito, não tá? O cheiro tá demais. Eu fico imaginando o sabor que deve estar. Exatamente. E para ficar ainda mais gostoso, lembra daquela mistura do açúcar com canela? Pois então, coloque sobre os bolinhos e para acompanhar, é claro, aquele cafezinho. E 20 minutos depois, como diria o nosso editor, e voa lá, aí está o bolinho de chuva da Riva. Riva, fantástico, realmente receita rápida, hein? Bem rapidinho, porque enquanto você começa a preparar, você já prepara a panela onde será realizada a fritura e deixa no fogo baixo. E será frito em fogo baixo, gente, não aumente o fogo, porque é isso que às vezes a pessoa morde e ele tá cru por dentro. Agora é a hora que o repórter mais gosta, que é experimentar, para saber se esse bolinho de chuva da Riva vai ser aprovado, né? É assim mesmo, né? Pegou com a mão e comeu. Com a mão. Bom, né? Muito bom. Agora a gente vai experimentar o de banana, que é diferenciado, né? Até o formato dele, ó, é diferenciado. Vamos lá? Muito bom. E depois de frio, pode
podem guardar em potinho. A textura é o que é o mais encantador nessa receita. A textura é fantástica e o sabor nem se fala. Bom, tá aí o bolinho de chuva especial da Riva. Obrigado pelo bolinho de chuva. Vamos fazer brinde com café? Vamos fazer tintim. Vamos comer. Obrigado, Samuel. Até domingo que vem. E o Negócios da Terra de hoje fica por aqui. Mais notícias do Espírito Santo você confere em simnoticias.com.br. Muito obrigado pela audiência e pela companhia de sempre. E eu te espero de novo na semana que vem. Record News, informação para você crescer.